Olá, assinante do Band News. O tema da semana na coluna Giro Business, a certificação digital. E dentro deste contexto, falando sobre a certificação de contratos de financiamento. E para falar a respeito, estou na companhia de Diego Soares, que é o sócio da Place Tecnologia. Diego, bem-vindo ao Giro Business. Muito obrigado, prazer estar aqui, Sérgio. Diego, quando a gente percebe a relação do setor público com o setor privado, a gente tem a tecnologia como meio. A tecnologia que tem como missão-fim, além de gerar eficiência, uma melhor rentabilidade ao processo, promover a desburocratização. Como isso vem se dando na prática? Bom, Sérgio, como colocado de uma forma muito objetiva, e é a visão da Place Tecnologia, utilizar a tecnologia que é disponível, não estou falando de inovação ainda, estou falando de processos que hoje são burocráticos, papéis, carimbos, carrinho empurrando papéis, e a gente automatizar esses processos de uma maneira efetiva. Vamos supor, nós temos hoje um cemitério de dados em vários órgãos, e esses dados já existem lá, mas na maioria dos casos é tratado como papel. E neste cenário, a Place se coloca como uma empresa que quer automatizar essa burocracia de maneira muito ágil. Perfeito. E falando de eficiência, de melhores resultados, de gestão e, por fim, até mesmo economia de gastos públicos, do dinheiro do contribuinte, existe também, através da tecnologia, a possibilidade de se combater a fraude, levando mais legitimidade, que se dá através das certificações de contratos. Como isso se dá na prática? Falando especificamente do mercado de veículos, hoje você tem dados que são obrigatórios quando você faz uma interligação entre o setor público e o setor privado. Com base nesses dados, você consegue limitar as possibilidades de fraude. No caso, os identificadores primários, que seria o caso de uma placa, o caso de um chassi, o caso de um CPF, somente esses 3 dados que nós temos aqui já limitam uma série de fraudes. A grande dificuldade que nós temos de automatizar a burocracia e combater a fraude é porque é uma maneira reativa de buscar a melhoria. Coloco isso pensando que você sempre, a cada dia que se passa, você tem uma nova fraude. E a gente não está preparado para imaginar qual a próxima fraude que será criada. Então, a tecnologia vem para suprir essa demanda de automação de processos e limitação das fraudes que já existem. Falando pontualmente do setor automobilístico, a relevância desse tema se dá quando se percebe o número de financiamentos que são aplicados na comercialização de carros, da ordem de 58% do mercado, algo em torno de 220 bilhões de reais. Combater a fraude nesse cenário se faz de extrema importância. Como vem sendo a reversão da fraude e a melhora no processo burocrático? Esse processo ele combate a fraude a partir do momento que você não consegue de maneira nenhuma financiar um carro que já está em garantia por uma instituição financeira. Então daí você tem novas fraudes. Óbvio, você tem falsificação de documentos, você tem clonagem do veículo, mas engraçado que, mesmo o veículo sendo clonado, ele não vai conseguir ser financiado em outro estado por outra pessoa, ele não vai nunca ser financiado 2 vezes. Então, tem resolvido sim, novas fraudes estão acontecendo, mas o mercado está se preparando para esse tipo de fraude, como uma análise preditiva desses dados que estão sendo criados. Perfeito, e assim fica claro como a tecnologia vem para somar, para gerar valor, para melhorar a eficiência dos processos, principalmente se percebendo a relação do setor público com o setor privado, que quando bem regulamentado, consegue gerar melhores resultados. Esse é o tema da semana na coluna Giro Business, na companhia de Diego Soares, onde o tema é a certificação digital e a validação de processos e contratos.